Capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem de destaque que era respeitado pelo seu senhor, pois por meio dele Jeová tinha dado vitória à Síria. Ele era um guerreiro valente, embora fosse leproso. Num dos seus ataques contra a terra de Israel, os sírios tinham levado cativo uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: Seria tão bom se meu senhor visitasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então ele foi e contou ao seu senhor o que a menina de Israel tinha dito. Então o rei da Síria disse a Naamã: Vá agora mesmo, vou enviar uma carta ao rei de Israel. Portanto ele foi, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro e 10 mudas de roupa. Ele levou ao rei de Israel a carta, que dizia: Junto com esta carta, eu lhe envio o meu servo Naamã, para que o cure da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou a sua roupa e disse: Será que eu sou Deus para matar e para preservar alguém vivo? Ele me manda esse homem e me diz para curá-lo da sua lepra. Vejam que ele está procurando briga comigo. Mas quando Eliseu, o homem do verdadeiro Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado a sua roupa, mandou imediatamente dizer ao rei: Por que o senhor rasgou a sua roupa? Por favor, deixe o homem vir a mim, para que ele saiba que há um profeta em Israel. Portanto, Naamã foi com seus cavalos e os seus carros de guerra e ficou de pé à entrada da casa de Eliseu. No entanto, Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará puro. Então Naamã ficou indignado e resolveu ir embora, dizendo: Eu disse a mim mesmo: ele virá para fora, ficará em pé na minha frente e invocará o nome de Jeová seu Deus, movendo a mão para lá e para cá sobre a lepra para curá-la. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso me lavar neles e ficar puro? Então se virou e foi embora furioso. Seus servos aproximaram-se então e lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse dito para fazer algo muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais, então, se ele apenas lhe disse: lave-se e fique puro. Em vista disso, ele foi e mergulhou no Jordão 7 vezes, segundo a palavra do homem do verdadeiro Deus. Então sua carne foi restaurada, tornando-se como a de um menino, e ele ficou puro. Depois disso, ele e toda a sua comitiva voltaram ao homem do verdadeiro Deus. Ele ficou diante do profeta e disse: Agora eu sei que não há Deus em nenhuma parte da terra a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente do seu servo. No entanto, Eliseu disse: Tão certo como vive Jeová, a quem sirvo, não aceitarei o presente. Naamã insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Por fim, Naamã disse: Já que o senhor não aceita, por favor, dê ao seu servo um pouco do solo deste país, a carga de um par de mulas, pois o seu servo não fará mais oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, a não ser a Jeová. Mas que Jeová perdoe o seu servo apenas pelo seguinte: toda vez que o meu senhor o rei entra na casa de Rimom para se curvar ali, ele se apoia no meu braço, e eu tenho de curvar-me na casa de Rimom. Quando eu me curvar na casa de Rimom, por favor, que Jeová perdoe o seu servo. Então Eliseu lhe disse: Vá em paz. Depois que Naamã foi embora e percorreu certa distância, Geazi, ajudante de Eliseu, o homem do verdadeiro Deus, disse a si mesmo: Meu senhor deixou Naamã, este sírio, ir embora e não aceitou o que ele trouxe. Tão certo como Jeová vive, correrei atrás dele para que ele me dê alguma coisa. Portanto, Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu alguém correndo atrás dele, desceu do seu carro de guerra para ir ao encontro dele e perguntou: Está tudo bem? Ele respondeu: Tudo bem. Meu senhor me enviou para dizer: Veja, agora mesmo vieram ao meu encontro 2 jovens dos filhos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Por favor,
Dê-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: Pegue 2 talentos. Ele insistiu com ele e colocou 2 talentos de prata e 2 mudas de roupa em 2 sacos, e deu-os a 2 ajudantes seus, que os carregaram na frente de Geazi. Quando ele chegou a Ofel, pegou os sacos das mãos deles e os colocou em casa, e mandou os homens embora. Depois que eles partiram, ele foi e se apresentou ao seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: De onde você veio, Geazi? Ele respondeu: Seu servo não foi a lugar nenhum. Eliseu lhe disse: Será que meu coração não estava lá com você, quando o homem desceu do seu carro de guerra para ir ao seu encontro? Será que agora é tempo de aceitar prata, roupas, olivais, vinhedos, ovelhas, bois, servos ou servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a você e aos seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Capítulo 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Como vê, o lugar em que estamos morando com o Senhor é apertado demais para nós. Por favor, deixe-nos ir até o Jordão. Cada um pegará ali um tronco e faremos ali um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Um deles disse: O Senhor poderia ir com os seus servos? Ele respondeu: Eu irei. Então foi com eles. Chegando ao Jordão, começaram a cortar árvores. Quando um dos profetas estava cortando uma árvore, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: Ai, meu senhor, era emprestado. O homem do verdadeiro Deus perguntou: Onde ele caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira e o jogou ali, e fez o ferro do machado flutuar. Ele disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria foi guerrear contra Israel. Ele consultou os seus servos e disse: Acamparei com vocês em tal lugar. Então o homem do verdadeiro Deus mandou dizer ao rei de Israel: Cuidado, não passe por tal lugar, porque é para lá que os sírios estão indo. Portanto, o rei de Israel enviou uma mensagem ao lugar que o homem do verdadeiro Deus lhe havia mencionado. Eliseu continuou alertando o rei, e ele se mantinha afastado dos locais informados. Isso aconteceu em várias ocasiões. Isso deixou o rei da Síria furioso, de modo que ele convocou seus servos e lhes disse: Digam-me, quem dentre nós está do lado do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: Nenhum de nós, meu senhor o rei. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que informa o rei de Israel sobre as coisas que o senhor diz no seu quarto. Ele disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande homens para capturá-lo. Mais tarde lhe informaram: Ele está em Dotã. O rei enviou imediatamente para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Quando o ajudante do homem do verdadeiro Deus se levantou cedo e saiu, viu que um exército cercava a cidade com cavalos e carros de guerra. Imediatamente o ajudante lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Mas ele respondeu: Não tenha medo, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu começou a orar, dizendo: Ó Jeová, por favor, abre os olhos dele para que veja. Jeová abriu imediatamente os olhos do ajudante, e ele viu que a região montanhosa estava cheia de cavalos e carros de guerra de fogo em volta de Eliseu. Quando os sírios desceram em sua direção, Eliseu orou a Jeová, dizendo: Por favor, atinge esta nação com cegueira. De modo que ele os atingiu com cegueira, assim como Eliseu tinha pedido. Eliseu disse-lhes então: Este não é o caminho, e esta não é a cidade. Sigam-me, vou levá-los ao homem que estão procurando. Mas ele os levou a Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Jeová, abre os olhos deles para que vejam. Então Jeová abriu os olhos deles, e eles viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu:
Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Mas ele respondeu: Não os mate. Por acaso o senhor mataria os que tivesse capturado com a espada e com o arco? Dê-lhes pão e água para que comam, bebam e depois voltem para o seu senhor. Assim, o rei fez um grande banquete para eles, e eles comeram e beberam. Depois os mandou de volta para o seu senhor. E nenhuma única vez os bandos de saqueadores sírios voltaram à terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, subiu a Samaria e a cercou. Por isso houve uma grande fome em Samaria, e os sírios mantiveram o cerco até que a cabeça de um jumento chegou a valer 80 peças de prata, e 1/4 de um cabo de esterco de pomba chegou a valer 5 peças de prata. Enquanto o rei de Israel caminhava em cima da muralha, uma mulher clamou a ele: Ajude-nos, meu senhor o rei. Então ele disse: Se Jeová não a ajuda, onde eu encontrarei ajuda para você? Por acaso restou algo na eira e no lagar de vinho ou de azeite? O rei lhe perguntou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dê o seu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o filho dela. Assim que o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou a roupa. Enquanto ele caminhava em cima da muralha, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo da roupa. Então ele disse: Que Deus me castigue e que o faça severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre ele. Eliseu estava sentado na sua casa, e os anciãos estavam sentados com ele. O rei enviou um mensageiro na sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Viram como esse filho de um assassino mandou cortar a minha cabeça? Fiquem atentos. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e segurem-na para que ele não entre. Não estão ouvindo os passos do senhor dele vindo logo atrás? Enquanto ainda falava com eles, o mensageiro chegou, e o rei disse: Esta calamidade é da parte de Jeová. Por que eu deveria continuar esperando por Jeová?